A ideia do módulo 3 era trazer para vocês um exemplo concreto de sala de aula, que foi desenvolvido por professores e alunos, do que seria uma atividade que reflete tanto as discussões que estavam presentes no texto do Daniel Gil Pérez, quanto as discussões do PCN, que na verdade são os dois únicos textos que a gente trabalhou na disciplina. Então, a primeira semana vocês assistiram a diferentes vídeos que tinham atividades investigativas e a ideia era que, através daquele questionário que foi proposto e que foi produzido a partir do texto do Daniel Gil Pérez, já da parte final do texto, em que ele discutia algumas implicações para o ensino, vocês conseguissem perceber, então, quais são as características de uma atividade investigativa, que acabam retomando aquela discussão do PCN no final do módulo 2 que eu trouxe para vocês. Então, vamos pensar e vamos tentar sistematizar essas características, né? A professora coloca um problema para os alunos que não tem uma única resposta. Esse problema ele é trazido a partir do interesse dessa situação. Então, ela mostra por que aquele tema é relevante para os alunos, considerando tanto o currículo como a sociedade. A professora discute com a classe qual é o problema colocado e como ele se relaciona com o que já se sabe sobre ciência. Ela leva os alunos a pensar em possíveis soluções para o problema que ela colocou e, junto com eles, são produzidas estratégias para responder esse problema. No caso específico dos vídeos, a estratégia era sempre desenvolver um experimento, né? E ao longo do experimento, você tinha também diferentes hipóteses, diferentes formas de conduzir essa experimentação. Os resultados são apresentados pelos alunos e analisados de acordo com os conhecimentos científicos, né, através da mediação que a professora faz, e existe um trabalho, né, um estímulo ao trabalho em grupo e a discussão coletiva dos resultados. Da mesma forma, também existe uma preocupação em sistematizar esses resultados no final do trabalho, produzindo um desenho ou um texto em que os alunos relatam o que aconteceu nessa atividade. Então, essas são as características principais de uma atividade investigativa. E quando a gente vai olhar as orientações didáticas do PCN, a gente percebe claramente essas mesmas orientações em termos de metodologia, né? O que o PCN propõe que o professor trabalhe, ou melhor, como o PCN propõe que o professor trabalhe o conteúdo de ciências. Então, tem algumas ideias, né, que são a problematização, a busca de informação em fontes variadas, a sistematização do conhecimento e o desenvolvimento de projetos. Dentro dessas ideias, a gente consegue perceber quais são próximas ou quais estão presentes numa atividade investigativa. Mas tem também outras ideias que aqui não aparecem. Então, uma primeira discussão é em termos da problematização. Então, trazer as ideias que os alunos já têm de casa, sem ter aprendido ciências, eles já têm uma ciência que a gente chama de ciência das crianças e que é capaz de responder a dúvidas, a questões que eles têm no dia a dia deles. E muitas vezes, quando ele chega na escola, essa ciência das crianças não funciona mais. Então, a ideia é que o professor problematize essas ideias iniciais, perguntando para os alunos o que eles imaginam que vai acontecer, para que os alunos percebam que não é exatamente isso que acontece. E ao perceber que existe a necessidade de ter uma nova interpretação, é que o tema está sendo problematizado, né? Então você tem que criar questões que realmente mobilizem os alunos. E uma forma de mobilizar é mostrar que a explicação que ele já traz não é suficiente. E aí então ele estaria envolvido na solução de um problema que também tem que ser um problema relevante para ele, para a comunidade dele e relevante cientificamente, né? A partir daí, dessa problematização, é sugerido também que você faça os alunos buscarem informações em fontes variadas. Então, vocês lembram lá das orientações anteriores do PCN, de fazer entrevista, de fazer levantamentos em pesquisas bibliográficas, e aqui ele retoma essa metodologia, né? A vantagem, além de trazer novas informações através dessas buscas, é que o aluno também vai desenvolver a autonomia dele para que ele aprenda e conheça onde buscar essas informações. Então, uma forma de buscar informações em fontes variadas é através da observação, em que você pode observar fenômenos naturais de forma direta ou de forma indireta, né? Então, levar os alunos a campo para fazer uma observação de biologia, por exemplo, ou trazer fotos, trazer imagens que já foram produzidas a partir desse ambiente natural, para que isso se constitua também em novos desafios e que ele consiga, então, trazer informações novas a partir de alguma coisa que muitas vezes ele até já tinha visto, né? Mas olhar para esse ambiente natural sob um novo olhar.
Uma outra forma de buscar informações é através da experimentação, que é exatamente o que acontece no vídeo. Você tem um problema e para encontrar a resposta para esse problema, a informação ela vem do experimento. Ela vem de uma prática experimental, de uma manipulação de objetos e de uma discussão de ideias que constitui, então, uma nova forma de conhecer, de buscar informações. E, por fim, o que é mais comum, né, é a leitura de textos informativos. E aí o documento propõe também que o professor trabalhe com fontes diversas, artigos de jornais, de revistas, de enciclopédias, a gente tem hoje, né, sites de internet, além do livro didático, né? Então, não basta o livro didático como fonte de informação para os alunos. O documento propõe também que o professor faça a sistematização dos conhecimentos, ou seja, fechamentos ou sistematizações que são feitas com toda a classe e que podem ser parciais, né, a cada aula, ou que elas podem ser mais gerais para cada tema estudado. Então, fazendo esse movimento de desenvolver a autonomia do aluno, é importante que o professor também recupere em um determinado momento em que ele faça o fechamento e que dialogue, produza um diálogo entre o que os alunos trouxeram e o que a ciência já tem como conhecimento aceito. Então fica claro aqui, né, respondendo já até uma das tarefas que a gente tinha proposto para vocês, que numa atividade investigativa a gente tem a problematização, a busca de informações através de experimentos e a sistematização de conhecimentos. Aparece ainda no documento uma quarta estratégia metodológica, que é o desenvolvimento de projetos. Geralmente os projetos eles vão partir de trabalhos em equipe e não necessariamente eles são disciplinares. A ideia dos projetos é que eles sejam temas mais gerais e que você possa trabalhar então em diferentes disciplinas. E ele inclui uma série de atividades com o propósito de produzir algo, né, que tem uma função social real. Então, por exemplo, um jornal, um livro, um mural. Então, esse é um projeto da turma. E para produzir esse projeto, ele traz uma série de etapas, que seria a definição do tema, a escolha do problema, verificar quais são os conteúdos e atividades necessárias ao tratamento do problema, quais são as intenções educativas ou os objetivos do projeto, fazer um fechamento desse projeto e também pensar numa forma de avaliação. Essa metodologia de projetos ela é bastante indicada e bastante utilizada no ensino de ciências. Apesar disso, não foi essa metodologia que a gente trouxe como exemplo. A gente trouxe a atividade investigativa, que estava já mais próxima daquelas outras metodologias que eu comentei com vocês. O importante é que vocês percebam que, ao trabalhar uma atividade investigativa, o professor consegue mostrar para o aluno uma visão mais próxima do que realmente acontece na produção do conhecimento científico. É quase como se esse aluno fosse um mini cientista, ou se ele estivesse fazendo o caminho de um cientista, embora ele não esteja produzindo conhecimento científico, ele está produzindo conhecimento escolar, mas ele está seguindo uma etapa, e ele está seguindo uma lógica, uma metodologia que é mais próxima do que realmente acontece na ciência. Então, através dessa metodologia que você consegue trazer para os alunos uma visão mais correta de ciências. E também tem outras possibilidades, né? Através de episódios da história da ciência, textos, enfim. Mas a atividade investigativa, ela geralmente é indicada, e não é à toa que ela está no texto do Gil Pérez, como sendo uma das atividades mais interessantes para que os alunos realmente vivenciem um pouco do que é a ciência. Então, a ideia desse vídeo era que vocês não só conseguissem revisar todo o conteúdo, mas também perceber a relação entre eles, né? Como eu já tinha comentado, foram só 2 textos, mas que eles foram trabalhados ao longo de toda a disciplina. E é importante que vocês consigam perceber essas idas e voltas, né? E esse começo, meio e fim do que a gente queria trabalhar com vocês. Basicamente, era essa discussão em torno da visão da ciência, mas também já pensando nos conteúdos que vocês vão trabalhar, quais são as orientações curriculares em termos de ciências, e que isso é fundamental para a prática do professor. Isso seria a base do trabalho do professor. E a gente vai ter a oportunidade de trabalhar e de pensar em questões mais práticas nesse próximo semestre da disciplina de ciências. Desejo a todos vocês uma ótima avaliação e espero que vocês não se preocupem, porque a ideia é simplesmente ver e que vocês consigam ter um momento de revisão e de sistematização de tudo aquilo que a gente discutiu ao longo da disciplina. Tenho certeza que, se vocês estavam acompanhando, estavam participando, vocês não vão ter nenhuma dificuldade e vão ficar também bastante felizes de poder apresentar ali e organizar ali tudo que vocês construíram, tudo que a gente construiu junto ao longo desse semestre. O vídeo da atividade investigativa que eu assisti mostrava que a professora levava para a sala os materiais e entregava para seus alunos.
e deixavam que eles iam tentando várias hipóteses para ver aonde eles iam chegar. Ao final do tempo previsto pela professora, eles foram analisando o que ia acontecer e ela foi perguntando para ver as hipóteses que eles tinham criados. Depois das hipóteses, a professora começou a perguntar para os alunos por que aquilo teria acontecido. E os alunos iam explicando para ela os fenômenos, por que aquilo acontecia, e ela ia dizendo se estava correto ou errado, no ponto de vista da ciência.